Boa noite a todos. Bem-vindos ao primeiro webinar do Núcleo de Inteligência Artificial. Eh, Antes de eu iniciar, só gostaria de confirmar se estão me ouvindo, perfeitamente ou se tem alguma falha. Ótimo, vi aqui. Eu vou, antes de iniciar falando o que que é o núcleo em si e o que que a gente vai ser discutido hoje, eu vou inicialmente puxar cada um dos 4 convidados para eles fazerem uma apresentação inicial deles. Retorna para mim, eu vou falar um pouco de mim, um pouco do núcleo, e aí a gente vai iniciar uma dinâmica entre eles, do que está sendo desenvolvido e do que a gente idealiza, daqui para frente com o núcleo. Então eu vou iniciar com o Roberto Macedo. Ah, Boa noite, olha aí. Roberto. Opa. Boa noite, boa noite, boa noite. Ei, então vamos lá. Conta um pouquinho sobre quem que é o Roberto. Bem, estou na área de pesquisa e desenvolvimento desde 94, atuando em gestão de projetos de P&D desde o início dos anos 2000. Estou envolvido em projetos de inteligência artificial quântica com a Marinha dos Estados Unidos, sou head de inovação da MRTech, sou fundador de uma empresa estratégica de defesa aqui do país, na área de robótica militar, e estou aqui no grupo, faço parte, sou membro do nosso grupo, do nosso núcleo. Já tive envolvido em projetos com vários diferentes países, para diferentes cooperações, governo israelense, britânico, e aqui no Brasil, com Marinha, com Estados, com Petrobras, com várias empresas, desde fazer um robô submarino até a gente construir uma planta de invase de gás e ecossistema de multiagentes. Resumo, a gente gosta de trabalhar como todo mundo. Mas continuo, não paro pesquisa, e assim vai. Uma coisa boa, tem uma ex-aluna minha, olha aí, que coisa boa. Que legal. Excelente. Olá, Mariana. Eu quero chamar a Lídia aqui para o palco, mas antes de convidá-la, só quero confirmar uma questão com todos. Eu tô com um segundo computador aqui transmitindo também, e eu não estou visualizando a câmera da gente aberta para quem está como convidado. Queria só confirmar se isso tá para vocês também. Se tiver, a gente ajusta antes de prosseguir. Câmera ok, ótimo. Então, estou movendo a Lídia. Boa noite, Lídia. Oi, oi, boa noite, gente. Então, eu sou a Lídia, eu sou engenheira civil, tenho mestrado na área de gestão da construção, tenho MBA também na parte de gerenciamento de projetos, tenho atuado aí com a parte de gestão da construção civil hoje desde 2016. E aí, recentemente, em 2023, eu embarquei numa nova jornada dentro da IA. Eu comecei uma graduação em inteligência artificial aqui na UFG, que foi pioneira no país nessa área. E desde então, eu tenho meio que usado o melhor dos dois mundos, tentando aplicar o máximo possível da IA na construção civil e aplicando todo o conhecimento de gerenciamento de projetos dentro da IA. E é isso. Hoje acho que tem muita coisa para a gente compartilhar, muita coisa bacana desses dois mundos aí de gerenciamento de projetos e inteligência artificial. Excelente. Trazendo agora aqui também o Erlon. Boa noite, Erlon. Fala, time! Muito boa noite, tudo bem? Meu nome é Erlon Souza, trabalho como coordenador de projetos e inovação numa empresa agroindustrial aqui no estado do Ceará. Sim, nós estamos falando de inteligência artificial na produção, entrega, classificação de ovos comerciais, de frango de corte. E aí o desafio da TI e da IA no mundo moderno é esse, né? Como ir na ponta da operação de um time que não tem muita experiência em transformação digital e colocar isso para rodar. Então, vou dividir um pouco essa experiência com vocês, tá bom? Excelente. E por último, mas não menos importante, o Fabrício. Estou movendo aqui ele também. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Bom, antes de me apresentar, queria agradecer
ao Vitor, ao PMI e toda a equipe do Núcleo de Inteligência Artificial pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do que a gente vem fazendo e tentando e testando nesse mundo todo de inteligência artificial ao qual a gente está vivendo. Eu sou engenheiro civil de formação, mas hoje trabalho como gerente de programas na parte de engenharia e design de data centers pela Amazon Web Services. E é interessante que, se todo esse movimento de inteligência artificial, tem muita pessoa que fala que está difícil de acompanhar, difícil de se atualizar, porque tem muita coisa surgindo numa velocidade muito grande, vocês imaginam do lado da infraestrutura, né, para dar conta de todo esse que a gente chama de workload computacional que a gente está tendo e que essas ferramentas estão demandando, né? Então, assim, tem sido um desafio bem grande, bem exponencial do lado da infraestrutura, de data center, como que a gente consegue dar suporte a isso, mas tem sido divertido. Talvez a melhor definição, está sendo uma diversão interessante. E aí, aqui pelo núcleo, eu estou mais ligado na parte de priorização, seleção e otimização de portfólio de projetos. Nisso a gente vai falar um pouco mais para frente. Beleza? Excelente. Agora eu vou mover todos aqui para a sala principal também. E antes da gente iniciar, um pouco sobre mim. Eu estou como gerente de projeto dessa idealização do PMI Goiás, que chama Núcleo de Estudos e Pesquisa em Inteligência Artificial e Gerenciamento de Projetos. Um projeto que foi idealizado pelo PMI Goiás ano passado e que esse ano ele expandiu, né, foi um piloto, foi uma amostragem, funcionou muito bem, e aí a gente expandiu fazendo uma união colaborativa com o capítulo do PMI Ceará, e a gente está trabalhando junto há 6 meses, e no final desse webinar, inclusive, a gente vai apresentar o link das vagas que a gente tem disponível para poder ampliar ainda mais esse núcleo de pesquisadores, né, que está tentando entender como que a inteligência artificial pode beneficiar ou quais os riscos que tem nesse universo onde que a gente gerencia projetos. E falando um pouco da minha pessoa profissionalmente, sou engenheiro civil de formação. Eu não atuo mais como engenheiro construtor já há alguns anos. Eu iniciei minha carreira dentro da área predial, né, dentro de um escritório de projetos, de uma construtora, fazendo a parte de gestão de custos e cronograma. Depois eu fui para um projeto internacional, um projeto de infraestrutura internacional aqui no Brasil, e fui movendo minha carreira como gerente de obra e acabei internacionalizando aqui para os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, eu estou numa empresa global de consultoria, uma das top 5, quando a gente fala do segmento de megaprojetos de construção civil, projetos acima de $1 bilhão de construção civil, e estou dentro do departamento de tecnologia que provê o melhor sistema, né, a maior prateleira de softwares para poder fazer o controle ideal daquele projeto, daquele programa de projetos que a gente presta serviço. Para falar um pouco do PMI, eu peço até que o Roberto, como uma pessoa intitulada a poder falar dê uma breve apresentação do PMI. Bem, a honra é minha. Vamos lá. Estão ouvindo? Tudo direitinho? Tudo. Então, vamos lá. Estou como executivo aqui do nosso capítulo do Ceará. O que é o PMI, aos que não conhecem? Imagine uma instituição que representa as melhores práticas de gestão de projeto do mundo inteiro. A certificação ouro no mundo, que te abre emprego em qualquer lugar do mundo, chama-se PMP. Mas é muito mais do que isso. PMI expandiu para certificações específicas na área da indústria de construção civil, na área de inteligência artificial, gestão de projetos em inteligência artificial. Fizemos alianças nos últimos anos com a Agile Alliance, trouxemos toda a parte de metodologia, acho que já vem há muito tempo sendo implementado, mas agora fizemos uma aliança no qual os membros se uniram, trouxemos o PMO Global Alliance, que cuida
E hoje é a segunda maior certificação que nós temos, que é o PMOCP, que é Certified Professional. Hoje, na América Latina, é isso. Ou seja, os principais escritórios que cuidam do valor da área de gestão, de escritório de gestão de projetos. Nós estamos falando agora, recentemente, uma joint venture que foi feita pelo PMI também, em Green Project, ou seja, toda a parte de sustentabilidade econômica, financeira, social, integrado com os ODS. Então, o PMI ele é muito... E o interessante é que, assim, vai desde o estudante que está lá, inclusive de nível médio, até você falar em presidentes e CEOs de grandes corporações e multinacionais. E você tem uma comunidade que troca informações no mundo inteiro, que você pode ser voluntário. Muitas vezes, em operações, eu fui voluntário nos Estados Unidos para a estruturação de uma inteligência artificial que todo afiliado tem acesso, afiliado estudante, que paga 200 e poucos reais por ano, e tem acesso a cursos, entre outros, em um mundo. Por exemplo, nosso Erlon aqui, ele está à frente de formar o pessoal, das dicas na parte de certificação, e você vai ter várias ações nisso. Então, o PMI, ele é o melhor recanto, que tem as melhores práticas e as maiores oportunidades de vivenciar a gestão de projetos hoje no mundo. É isso. Excelente. Antes da gente continuar, até como uma forma da gente entender um pouco mais sobre vocês, eu vou liberar aqui no chat, né, um enquete para vocês me responderem 2 perguntas. E isso é muito mais para a gente ter um entendimento de vocês. E falando de perguntas, se vocês repararem do lado direito superior, vocês têm tanto o bate-papo, que é onde que muita gente já está se comunicando com a gente, quanto 2 balãozinhos de perguntas e respostas. Quem tiver alguma pergunta que queira que apareça aqui durante essa conversa, esse painel, e seja respondida, ou se caso a gente não conseguir responder, tentar pelo menos ver se é um tema importante para com o gerenciamento de projeto e o impacto de inteligência artificial, fique à vontade de fazer lá, e mais ao final a gente vai puxar essas perguntas conforme for o contexto delas. Até agora tivemos 12 votos. Enquanto vai tendo votos deste primeiro item, referente ao PMI ou ao próprio núcleo, aliás, eu vou iniciar as perguntas enquanto vai acontecendo essa interação. Só um segundo que eu me perdi aqui. Então, iniciando, qual que é a missão do núcleo, né, de inteligência e a inteligência artificial como copiloto? Roberto e Fabrício, se vocês conseguirem iniciar esse debate. Bora lá. Bem, posso lá, Fabrício? A gente começa e você manda ver. Maravilha. Manda lá. Gente, o Núcleo ele foi uma iniciativa extraordinária criada pelo PMI Goiás, que nós tivemos a grata satisfação de compor. Inclusive, o Erlon era a nossa liderança lá no INSS, mas o Erlon é chamado para outras missões e a gente foi seguindo, né, Erlon? Imaginem que você tem um espaço que você dedica algumas horas por semana e consegue estar com pessoas que vivenciam a área de projetos em diversas áreas, desde projetos, carteiras com mais de 100 bilhões de dólares ano, a contratos governamentais, critérios técnicos, e você tem um desafio de estar ali conversando para contribuir. O núcleo, na realidade, ele é esse mundo, no qual nós temos tribos, que são chamadas, que são as linhas temáticas, priorização de projetos, riscos e conhecimento, e elas vão evoluindo, gerando conteúdo para contribuir na comunidade de gestão de projetos. Ou seja, a ideia é crescer todos que estão, mas levar para fora, trazer mais. Por isso este seminário, por isso esse webinar. Ele é um entregável, ele é um momento de dizer o seguinte, olha, a gente trabalhou, mas vamos levar as boas práticas. Isso é CPMI. CPMI é levar as boas práticas, é trabalhar isso. E a diversidade de conhecimentos. Você falar que tem gente que em centros de excelência na área de inteligência artificial, que estão na área de agronegócios, que estão na área de defesa, que estão na área de energia, e todo mundo trabalhando junto, discutindo, todo mundo junto em todas as áreas, uma vez por semana, e nos seus grupos individuais, as suas tribos, em grupos menores, trabalhando e aperfeiçoando. E o que é o melhor? Nós nascemos da gestão de projetos para ganharmos produtividade, o que não tem volta.
que é o uso de tecnologias, entre elas, com muita força, ultimamente, a inteligência artificial generativa, entre outras. Então, creio que isso daí seria o espírito. Nós somos PMI, e por ser PMI tem que gerar, tem que multiplicar e tem que agregar. E graças a Deus, não importa qual é o perfil, qual é a experiência, mas principalmente como se constrói junto, querer compartilhar, ter esse soft skill, essa habilidade de buscar, querer aprender, mas querer compartilhar. Agora vamos lá. Como é que é um copiloto, Fabrício? Manda. Boa, Roberto. Só complementando o que o Roberto estava explicando, é muito bacana essa diversidade de conhecimentos, níveis e experiências que a gente tem no núcleo, que acaba que a gente pega uma pessoa do agronegócio, uma pessoa do setor público com uma pessoa do setor privado, e nisso a gente consegue fazer todo um aprendizado mútuo ali com experiências diferentes, né? Eu acho que todos nós temos a possibilidade... Vitor, só uma coisa. Não, beleza. Todos nós temos a possibilidade de ler, de estudar bastante, mas no fim das contas a gente sabe que é na prática que a gente firma esse conhecimento, né? E aí, uma das linhas que a gente segue bastante no núcleo que é um entendimento e é uma evolução que eu creio que ela é bem conhecida por todos, que é a IA não está aqui para substituir ninguém. Ela não está para ser piloto, ela está para ser copiloto, né? Quando a gente fala de que IA é um copiloto estratégico, porque invariavelmente projetos são ligados a uma estratégia, né? Quando você tem uma empresa, tem um planejamento estratégico, e aí a gente vai fazendo as distribuições dos esforços, e aí a gente forma projetos para atacar determinados itens estratégicos que a gente tem. E aí a nossa visão do que a gente discute é como que a gente consegue, ao invés de usar uma inteligência artificial, é como que a gente consegue aumentar a nossa inteligência utilizando ferramentas disponíveis. Eu acho que essa tem sido muito uma linha que a gente tem ido bastante. Em algumas conversas, a gente chega ao ponto de falar assim, olha, mas será que eu consigo automatizar isso? Será que eu consigo automatizar aquilo? Olha, a gente pode discutir aqui várias possibilidades de automações, de criar gente para fazer isso, aquilo, mas a gente vai chegar no momento que alguém tem que sentar, desculpa a expressão, mas a bunda na cadeira e produzir algo. E aquele algo vai gerar um output que aí a gente vai passar a utilizar em processos mais complexos empresariais que a gente tem. Então, é só um exemplo, essa questão da IA como copiloto estratégico é só um dos tópicos que a gente discute e fala bastante nas nossas reuniões, nos nossos encontros com o núcleo. Excelente. Antes até de eu mover para a próxima pergunta, eu quero mostrar a todos como é que está uma percepção de quem está assistindo aqui hoje, né? Quem está aqui com a gente hoje. Então, a primeira pergunta foi se usa ou não inteligência artificial, e tivemos aqui 78% e sim, que utiliza, e 20% que não, né? Então, isso demonstra até uma oportunidade ou uma falta da gente entrar no tema ético, do porquê que não usa, de entender, de dar mais claridade, né? E por isso até a importância do núcleo, da gente pesquisar e divulgar cada vez mais sobre essa temática para dar tranquilidade desse número ser cada vez maior. E uma outra pergunta que foi feita foi referente ao setor e as pessoas que estão aqui representam, né? Então, temos um pouco mais de 1/3 das pessoas que estão aqui com a gente do setor de construção civil. E interessantíssimo, porque é um setor que eu até gostaria depois de ouvir isso, o Fabrício, ao final, que é um setor do ponto de vista de maturidade de gestão de projetos, da questão de manutenção das boas práticas, lições aprendidas, processos, de estruturação do escritório de projetos como um todo, sempre tem uma relutância, né? Sempre tem uma hierarquia complicada de fazer a estruturação correta. Temos representantes do setor de agronegócio. Cibersegurança, que é uma temática com inteligência artificial que é altíssima, né? Quase que entra em paralelo. Por coincidência, eu pensei que a gente ia ter
não temos um representante, mas temos quase outro 1/3 para o setor de tecnologia e mais 30% de demais setores. Isso era muito mais para a gente nivelar quem está aqui com a gente, tá? Por isso que eu estou exibindo. Movendo agora para a próxima pergunta, deixa eu tirar, é a primeira vez utilizando a plataforma. A próxima pergunta é referente a aplicações práticas, né, nos setores. Então, eu queria perguntar para a Lídia e para o Erlon como que a inteligência artificial vem transformando o gerenciamento de projetos nos setores que vocês estão, né, no setor como construção civil, o agronegócio, a cibersegurança que, por coincidência, acabou não tendo. Se você pudesse começar, Lídia. Claro, representando a construção civil aqui, né? Temos muitas pessoas. Bom, assim, uma grande angústia que eu sempre tive enquanto gestora da área de construção civil é a ausência de dados que a gente tem nessa área. Infelizmente, a gente ainda é uma área que ainda é muito... usa muito daquele, vou tocar a obra, vou fazer do jeito que eu sei, vou usar a minha expertise, o que eu sei fazer de fato, né, a prática, e a gente sabe que no fim das contas isso não é sustentável, né? A gente não consegue sustentar isso por muito tempo porque o projeto ele demanda de dados. Para a gente conseguir levar aquilo para frente, para a gente ter melhoria contínua, a gente precisa de dados. Então, assim, a construção civil é um desafio muito grande de aplicar IA por conta disso, porque a gente tem falta de dados. Então, hoje, desde que eu comecei a fazer essa transição, assim, abarcar a IA para dentro da construção civil, a primeira coisa que eu fiz que eu tenho feito, é estruturar essa questão dos dados, da coleta dos dados, porque sem dados a gente não tem IA. Mas, sim, vendo que a gente tem dados, vendo que a gente consegue fazer análise de gestão das obras, a gente muitas vezes fica preso a análises que são puramente descritivas. Muitas vezes a gente vai olhar para uma obra, vai acabar o mês, a gente vai olhar para trás, vai falar quanto que essa obra evoluiu, vai olhar quanto que essa obra gastou, vai ficar sempre olhando ali para trás, olhando o que a gente já tem certeza. E a IA, uma das grandes possibilidades que ela tem para poder ajudar o gestor dentro da construção civil é deixar de olhar para trás, não só olhar para trás, mas usar o passado para poder olhar para frente. É conseguir fazer predições melhores, entender melhor, estimar melhor quanto que essa obra vai custar, o quanto que essa obra vai demorar ainda para fazer, entre diversas outras aplicações. Então, o aprendizado de máquina, que é uma das bases da IA, ele ajuda muito nisso, a deixar de olhar para o passado e começar a olhar para o futuro. E aí, assim, a aplicação, pensando em construção civil, não para por aí, né? E isso eu estou pensando assim, muito mais na visão gestão. A gente tem hoje aplicações que são muito específicas para áreas específicas da construção civil. Por exemplo, no semestre passado, eu comentei, né, que eu estou fazendo a graduação IA. No semestre passado, eu peguei uma disciplina chamada Visão Computacional. Visão computacional, basicamente, é tudo que está relacionado a processamento de imagens, processamento de vídeos, enfim, IA aplicada a isso. E eu desenvolvi um trabalho dentro da disciplina que era sobre a identificação de materiais de construção, para poder apoiar na parte de logística, na parte de movimentação de materiais dentro de uma obra. Então, assim, a partir de câmeras espalhadas pela obra, eu sei ali qual que está sendo a movimentação do material, para onde que ele está indo, onde que está tendo gargalo, onde que eu estou tendo perdas, se esse material está chegando lá onde ele deve chegar, ou se não, se ele falhou. Enfim, então é uma aplicação aí bem prática, bem fresquinha, que foi recentemente que eu estava trabalhando com isso. Já tem muita coisa ainda para trabalhar nela, mas já foi muito bacana. Outra questão também, que está muito voltada para o meu dia a dia, é que lá dentro da UFG eu participo do Centro de Excelência em IA, que é um centro de pesquisa em IA, de fato, e lá existem muitas pesquisas voltadas para uso de robôs. Então, a IA que ela sai só daquele campo de análise, campo de aprendizado de máquina, e vai para a robótica em si. E uma aplicação que eu estou achando incrível é a de uso de robôs quadrúpedes, tipo o cachorrinho, lá a gente apelidou de BitDog, que é basicamente um cachorro, um robô cachorro, que ele consegue se movimentar por terrenos que são bem íngremes, enfim, terrenos que não são lisinhos. E aí, para a gente colocar
um robô desse dentro de uma obra e ele fazer o papel de medição da obra, eu acho que é uma aplicação muito bacana. Então, assim, são várias. Poderia passar aqui a noite inteira falando só sobre IA na construção civil, mas isso é só para poder ter uma ideia de que dá para aplicar, tem muita coisa, mas, de novo, reforçando, nós, enquanto profissionais da área de construção civil, a gente tem que ter essa maturidade na parte de dados. É isso. Erlon? Lembrando que construção de galpão de frango demanda muita construção civil, hein, gente? Pessoal, só para vocês se situarem, né? Eu trabalho numa empresa que é líder do mercado aqui no Ceará, Piauí e Maranhão. 2 bilhões de ovos por dia aqui em Fortaleza, embalados e na estrada para andar. E um ovo custa mais ou menos a preço de venda R$ 1,50. Então, como colocar inovação, como colocar transformação digital, como colocar inteligência artificial dentro, diluído da operação desse custo, né? Você imagina que o VGV da construção civil é uma coisa, o VGV de um ovo é outro, né? Então, como ganhar escala, né? Nós temos uma operação de 180 granjas espalhadas, né? E aí tem esse desafio também, né, da turma da infraestrutura, da turma da construção, da turma logística. Mas olha só, como é que eu consigo produzir, transportar, embalar e botar para entrega 2 bilhões de ovos por dia? Gente, com muita tecnologia, tá? Vocês imaginam quanto de ração que é necessário para um frango comer por dia, uma galinha comer por dia, né? Você imagina agora 75 mil frangos, 75 mil galinhas poedeiras em um galpão, quanto que eles precisam comer? Você imagina quantos seres humanos seriam necessários para botar 5 toneladas de ração por turno para essa turma toda se alimentar? Isso é impraticável no mundo atual. Então, nós temos automações que não param, certo? O caminhão chega, pluga lá a mangueirinha, sobe com o silo, esse silo tem a balança, essa balança distribui a ração para o frango. Caso a temperatura caia ou aumente, são disparados ventiladores, disparados, né, outros resfriadores. Caso esteja escuro, a iluminação fica regular. Caso esteja claro, a iluminação diminui. E nós temos uma produção muito bacana, certo? E muito confortável em termos de ambiência e em termos de sanidade, né? Em termos de cuidados sanitários com os nossos frangos. Isso é conseguido através de quê? Através de IoT e através de machine learning. Você imagina que para cuidar de 75 mil frangos, a gente tem uma família. Nós temos 3, 4 pessoas em uma granja, tudo automatizada. Agora, onde que a tecnologia entra? Aconteceu um caso muito legal, né, nessa questão da gripe aviária, né? O frango, ele deixou de comer o tanto que ele costumava comer, portanto, o sensor deixou de disparar e deixou de abastecer os comedorzinhos dele. A água deixou de ser consumida, significa que o frango não estava se mexendo muito, né? E aí, a gente tem um software que monitora tudo plugado nos galpões, ele diz, esse frango está doente, esse frango ele não está bem. E com uma semana de antecedência, a gente conseguiu descobrir um surto de gripe. Chegou pela inteligência artificial, pelo machine learning, uma probabilidade desse frango estar doente, com uma semana se concretizou, porque o frango não estava se comportando bem. Aí você me pergunta, Erlon, qual é o impacto disso para a sociedade? Vocês imaginam, certo, o impacto de se a gente não se antevém, se não toma as providências? Aqui no Nordeste, a gripe aviária no Nordeste foi mitigada em 15 dias, 2, 3 semanas, totalmente mitigada. A cidade de Beberibe, certo, é a segunda maior produtora de ovos do país, entendeu? Só um município. Você imagina o impacto para a nação brasileira, para o Nordeste inteiro, certo? Se aquelas galinhas todas precisam ser sacrificadas. Então, o uso da inteligência artificial ajudou isso. Eu tenho inúmeros casos, certo? Que a gente pode comentar. Eu queria perguntar ao meu moderador se eu tenho 5 minutos para falar um próximo caso. Eu só atrapalho a dinâmica.
Não, temos sim, temos sim. Até antes de você entrar no próximo caso, Erlon, só lembrando que como a gente tem um pouco menos de 1/3 só dos ouvintes como sendo pessoas da tecnologia, 2 termos que você falou, IoT e Machine Learning, né, uma Vamos lá. breve definição do que é, eu acho que é O importante que para todo são mundo que está aqui. IoTs? São todo um sensoriamento plugados na nuvem, onde eu tenho acesso a dados. Lembra que a Lídia falou que há uma carência na construção civil de acesso a dados? Você, com acesso a dados, você consegue montar um histórico, e esse histórico você consegue treinar uma inteligência artificial para tomar decisões, certo? E aí, basicamente, a base da produção agro de frango e de ovo é toda de sensores. Não adianta confiar no ser humano. E é muito engraçado falando nisso, que é assim, a gente instala o sensor. Como levar a transformação digital para uma pessoa que já tem certa idade, não tem muita cultura? Ele vai achar que aquele equipamento ali é um ser extraterrestre que vai monitorar a vida dele toda. E aí você tem que fazer um trabalho junto com o recurso humano, junto com o processo, junto com todo mundo, junto com a direção, para poder ele ver aquilo ali como um aliado, né? Porque senão ele vai lá e desliga o equipamento, senão ele vai lá e desliga a internet, senão ele vai lá e desliga a câmera, né? Falando em visão computacional, certo? Vocês imaginam o seguinte, eu tenho 2 milhões de ovos chegando continuamente em uma esteira. Antes da inteligência artificial, vamos botar aqui 15 anos atrás, mas é mais recente, né? Você tinha um ser humano, olha o impacto no trabalho do ser humano, com uma lâmpada, né, uma luz muito clara, de baixo para cima. Eu convido, inclusive, vocês a fazer essa brincadeira. Peguem um ovinho, tirem da geladeira, ovo é para estar na geladeira, tá? E botem na luz do celular. E aí você vai ver através dele se a casca está quebrada, se a casca está trincada, etc. Antigamente era um ser humano que passava várias horas recebendo insalubridade, tendo problema de vista, olhando, chamava ovoscopia, olhando se aquele ovo estava adequado, e ele sinalizava se aquele ovo ia ser para a bandeja dos quebrados, classificado como trincado, classificado como grande, como médio, como pequeno. Você imagina isso daí. Lógico que tinha umas balanças também, né, na máquina, para poder dizer se o ovo era grande, médio ou pequeno. Estou falando especificamente do trincado e do quebrado. Você imagina o quanto isso prejudicava esses seres humanos, né? E aí eu sempre vou defender que a inteligência artificial é um aliado, sempre um aliado. Você imagina as condições subhumanas de você estar 5, 6 anos, 30 anos numa função dessa, era impossível. Era turnover grande, problemas de saúde, etc. Hoje não. Hoje a ovoscopia é feita com visão computacional, ele sabe se o ovo está sujo, não chega ovo sujo para você. Né? Ele sabe se o ovo está trincado, não chega o ovo trincado para você. E automaticamente ele bota numa garrinha que leva para aquela fila de bandejas que ele vai ser classificado da maneira mais correta. Isso é um ganho gigantesco de velocidade. Isso é um ganho sensacional. Isso tudo embarcado, bonitinho, processo maduro, espetacular. Entendeu? Isso é um impacto muito bacana que eu acho, tá? Eu tenho inúmeros casos. Eu tenho, por exemplo, na distribuição, visão computacional. Você imagina que hoje, com inteligência artificial no mercado brasileiro, com 60, 50, 70 reais por mês, eu boto um sistema de câmeras, certo? No caminhão. Câmera na frente, olhando para o motorista, câmera na frente, olhando para a rua, câmera para os lados e câmera atrás. Para que isso, certo? Para evitar, se chega uma pessoa perto do veículo em determinado período, a visão computacional detecta, o caminhão está estacionado, chegou alguém que não está de farda, no meio do posto de gasolina, ele manda o alarme para uma central, 24 horas, que tem um ser humano, e inteligência artificial aliada ao ser humano através de sensores, que ele observa as câmeras, aciona a polícia e salva o motorista. Às vezes o caminhão está na rua, está na estrada, vem um carro, fecha ele. A inteligência artificial ela detecta toda fechada de carro, gera um disparo para a central aciona as autoridades. Então a gente tem esses casos bem interessantes. Cuidar do motorista, se o motorista dormiu, a inteligência artificial detecta. O motorista está sem cinto, inteligência artificial detecta.
Então, isso tudo é aliado da boa entrega, aliado da jornada de trabalho, aliado da precisão, né, na entrega do frango e do ovo, tá? Tem mais algum caso? Não, excelente. E agora a gente entrando até numa temática muito importante, que é governança, éticas e desafios. Eu vou encerrar duas perguntas que eu tinha feito aqui, mas vou exibir ela para todo mundo visualizar, né? Então, como é que é a percepção de inteligência artificial, né? Ela é tida hoje como uma ameaça ou uma oportunidade dentro do universo de gerenciamento de projetos. A grande maioria respondeu como oportunidade, mas ao mesmo tempo, quando eu movo para a próxima pergunta, qual que é o maior desafio da inteligência artificial? A gente vê ainda que nem a Lídia falou, né, a preocupação com estruturação de dados, a preocupação com alucinações, né, ainda a gente talvez não sabe conversar corretamente com a máquina, né, a gente não consegue estruturar perfeitamente qual que é o comando que a gente quer. A gente está movendo cada vez mais para uma sociedade onde que design as we speak, né, assim, a gente vai ter o resultado conforme a gente comunica, né? Então a gente vai ter que melhorar a forma que a gente comunica, dando contexto, dando qual que é, agindo como, qual que é a ação, qual que é a tarefa, dividir em tarefas, e uma temática da privacidade. Então, até nessa questão da privacidade, ocultando aqui a pergunta, o enquete, eu movo para a próxima, que eu queria uma interação aí até do Fabrício, do Roberto, da Lídia, uma percepção de cada um de vocês, de quais são os pilares da governança para a inteligência artificial no gerenciamento de projeto e como lidar com essas questões de alucinação, privacidade e a qualidade dos dados. Fabrício, se você puder começar. Robertão, vou fazer o kickoff aqui e depois você entra. Mas só antes de responder a pergunta, gente, vocês viram aí a infinidade de exemplos que a Lídia, que o Erlon já colocou, né? Isso aí é o nosso dia a dia lá no núcleo, tá? É só esses tipos de exemplos que a gente está discutindo ali a cada encontro e às vezes a gente embarca até tarde da noite porque não consegue falar assim, eu que não vou perder o próximo case que o Erlon vai contar ou que o Roberto vai demonstrar. Mas um ponto que ambos, Erlon e Lídia, comentou muito bem é a questão de dados, né? Porque tem dois problemas muito grandes. Um é a falta de dados, né? Então, obviamente que estruturar esses dados de uma forma que você consegue utilizá-los em processos de machine learning, como o Erlon falou, ou de usar bancos de imagem para fazer reconhecimento de imagens, como a Lídia comentou. Óbvio que tem todo um arcabouço de processos bem importantes e estratégicos. Mas quando a gente tem muito dado, também existem questões extremamente críticas, né, dentro das organizações. Por exemplo, eu trabalho com data centers, né? Data centers de um grande player. Então, data centers nos Estados... Antes de continuar, aquela definição geral para todo mundo. Né? A gente é do universo que entende o que é data center e o que é AWS, mas talvez um parênteses nesse... sim. A AWS é uma subsidiária da Amazon, né? É a Amazon Web Services, e basicamente é um provedor de serviços de computação e nuvem e também provedor de base de dados e ferramentas de inteligência artificial para que você use dentro dos seus servidores de armazenamento de dados. Toda essa infraestrutura acontece dentro de grandes estruturas que a gente chama de data centers. São enormes estruturas, muito grandes, e alguns bilhões de dólares para construir essas estruturas. Então, basicamente, são grandes... vou tentar simplificar. Grandes galpões com milhares de servidores de internet interconectados por uma rede interna
dentro de cada país e interconectado por cabos submarinos ao redor do globo. E aí, basicamente, o que essas centrais de processamento de dados faz é processar, né? É armazenar. Quando você clica no seu filme do Netflix e ele aparece num formato de streaming, é porque tem todo um fluxo de data center acontecendo ali e processando essa informação. E aí, data center, por conta da natureza das informações que eles armazenam, e governos também utilizam data center, o que torna mais crítico, eles são conhecidos como infraestrutura de missão crítica. E por serem infraestrutura de missão crítica, o dado é algo extremamente valioso, né? Então, por exemplo, na AWS a gente tem existe um sistema mundial de classificação de dados, e os níveis mais altos que a gente tem são os highly confidential, né, os altamente confidencial, e os dados restritos. Obviamente que quando a gente entra para governo, aí a gente fala de altamente confidencial, secret e top secret, né? Então, esses dados são extremamente críticos. Então, existe toda uma organização interna para proteção desses dados. Muito se fala no Brasil sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o quanto ela é importante. E, pelo menos para mim, compartilhando, eu acho que quando eu comecei a participar desse mundo de data center, eu entendi, de fato, o quão crítico é a gente proteger dados, né? A gente pode falar que a gente... se o dado de determinado data center ou de determinado cluster não vazar, a gente pode alterar o rumo econômico mundial. Então, assim, isso é extremamente crítico. E inteligência artificial nos dá a facilidade de utilizar nossos dados e obter respostas para processos, para dúvidas, para ideias que a gente tem, mas são ferramentas poderosas, mas que exige um uso muito responsável, né? E aí a gente outra temática que a gente discute muito no núcleo, que é o uso responsável, responsible AI, que em geral eu diria que ela é tratada com menos importância em outros públicos, mas a gente no núcleo coloca ela como o item mais importante, né? Pensar em ética, pensar em forma de governar esses dados, como que esses dados estão sendo obtidos, como que eles estão sendo utilizados, que nível de responsabilidade que a gente tem, que precisa ter, que precisa alcançar com as nossas equipes. Isso é crucial e a gente não abre mão de discutir sobre isso dentro do núcleo, dentro dos nossos projetos. E, Roberto, vou passar a bola para você para explicar um pouquinho para a gente. Eu acho que foi muito importante no começo, quando você mencionou, no começo do ano no núcleo, né, que a gente lidou muito com alucinações, com privacidade de dados, com a qualidade desses dados, né? A gente teve umas rodadas bem interessantes e refinamentos de prompts e alguns processos que a gente estabeleceu. E aí eu acho que seria bacana se você compartilhasse um pouquinho com o nosso público aqui algumas das coisas que a gente fez. Foi muito bacana. Vamos fazer uma história aqui. Imagine a seguinte situação, e aí eu vou trazer só um pouquinho para a gente poder chegar a entender quanto que impacta tudo isso, quanto é sensível. Hoje o Brasil tem a cidade com a terceira maior quantidade de cabos submarinos que chega no mundo. Por acaso é Fortaleza. Nós temos cada vez mais data centers sendo instalados. Nós temos uma lei que saiu federal que determina em alguns cantos, por exemplo, nas EPS, que são zonas para exportação, que não tem imposto, tudo mais, permite serviço hoje em dia que não permitia. E está se espalhando. Além da lei que vai incentivar data centers no país inteiro. E tem que ter energia, tá, para gerar. Então eles estão vinculando energia limpa com isso. Tem leis determinadas com benefícios. Então você imagina o volume de dados que cada vez mais aumenta. Quando o Erlon comentou e falou de IoT, nós estamos cheios. O seu relógio, o seu celular, a sua câmera de segurança, a temperatura, a sua geladeira, às vezes, o seu aspirador de pó, o que seja, tudo que tiver interligado, a sua liga e desliga
luz, a sua casa inteligente, eles são vários sensorizinhos. Por que a gente tem que falar isso? Para chegar... hoje a gente está falando de uma inteligência artificial. A inteligência artificial ela é probabilística. Ela não... Antigamente era determinística. Eu comecei trabalhando com um sistema especialista, que era sim ou não. Tanto que lembro que assim, chegou e travou, não consegue responder. A IA ela veio para colaborar. Mas a IA generativa, desde que a gente teve os Transformers, que é uma técnica que foi desenvolvida pelo Google, e muita coisa aconteceu de 2016 para cá, e nos últimos, vamos dizer, de 2022 para cá, por causa da OpenAI e caminhou, a gente teve uma gigantesca transformação, porque você só precisa agora saber escrever e hoje só falar para ele te dar uma resposta para criar um aplicativo. Criar um aplicativo, para você criar um texto. E a generativa, cada vez mais, ela é deliciosamente verossímil. Não obrigatoriamente ela é verdadeira. A gente fala aqui no estado, será que é um... Sabe queixar bem, mas não é assim. Conta uma boa história, mas pode ser uma história de vigário. Ela pode ter 90% certo e aquele 1%, 99% certo, e aquele 1% acabar com o seu projeto porque aquilo dali não é real. Porque toda vez que ele não tem uma base de conhecimento, que ele foi treinado, knowledge base, que é o termo ele vai tentar criar algo mais próximo. Quando você tem que se chama a temperatura da resposta dele ali é como se você tivesse um ambiente com milhares de dimensões. E aí ele vai dizer um vetorzinho, é matemática no final das contas. Ele transforma todo aquele conhecimento, os trilhões de conhecimento, trilhões de dados, não sei lá quantas variáveis. Imagina uma planilha que você jamais vai conseguir ver toda. Agora imagina ela em múltiplas dimensões. Parece até o universo Marvel. Você tem os múltiplos mundos, ou o da DC, se quiser. Tanto faz. São muitas. E aí ele faz e cria um caminho, baseado no que você está escrevendo, baseado no que está dito, ele monta e remonta. Então, o raciocínio da IA generativa não é o mesmo do nosso. Ele é uma combinação de possíveis para dizer, e ele critica entre si até chegar lá. As famosas GAN, entre outras técnicas, que é adversário. Um pergunta, mas é isso mesmo? Você vai até ver usando umas IAs quando ele abre dizendo, olha, ele está pensando isso. Ah, mas talvez ele não saiba tanto. Olha, mas está caminhando para tanto. E por que eu trago isso aí? Dentro do núcleo, a gente teve situações que nem toda informação você tem que saber. Primeiro, o modelo está treinando com as suas informações, vai criar uma propriedade intelectual. Vários sistemas de geração de software, por exemplo, o Code Whisperer, eu acho que é da Amazon, se eu não me engano, a preocupação dele é saber o seguinte, olha, eu estou pegando vários pedaços de código, mas eu só vou colocar no teu programa aqueles que têm, eu vou dizer, ó, esse pedaço está liberado com essa permissão, esse pedaço está com esse, para você saber se pode utilizar, porque é direito autoral aqui. Toda vez que pega uma base de conhecimento, será que aquele texto é todo seu? Será que você pode utilizar? Existe? Então, a questão de saber o que você pode utilizar ou não. Outra coisa, você está com um estudo importante da tua empresa, segredo industrial, segredo muito importante. Você coloca lá no modelo, se ele for treinado, ele vai utilizar aquele conhecimento para outro. E dentro das questões que a gente foi trabalhando em grupo, um ponto é o seguinte, tá, vamos deixar de estar usando IA como todo mundo usa eu quero só fazer pergunta. Não, faz crítica. Ou quais perguntas eu tenho que ter para tratar tal assunto? Vamos inverter a lógica. Vamos utilizar para ter alguém que nos dê a boa dor de cabeça de perguntar aquilo que a gente... Porque quando você vai trazendo para a área de educação, eu lembro na época de TCCs, entre outros, quando eu lecionava na universidade, as primeiras páginas eram críticas. Meu Deus, o que é que eu faço? Então vamos inverter. Pega um assunto, ele te dá o primeiro parágrafo, daí você trabalha, o texto é teu, é autoral. Então, você está utilizando, mas até onde você pode ir? Quando a gente estava estruturando alguns artigos e trabalhando na área científica, vamos tá. Eu adoro, por exemplo, o ChatGPT é ótimo de fazer isso. Ele gera umas referências que não existem, que não vai para um canto, nem para outro e tudo mais. Hoje, com Deep Research, melhora um pouquinho, mas ainda tem muito. Sabe o que é que eu adorava utilizar? Eu pegava aquele título que ele criava e dizia, pronto, isso é um artigo, beleza, não tem um artigo sobre isso. Procurei, foi na I3E, na Science Direct e tudo mais. Oba! Dá para utilizar. E aí a gente vai começando a entender que existem as coisas chamadas RAG, que existe knowledge. E aí eu vou usar toda, mas eu vou rodar aqui esse meu conhecimento. Por exemplo, vou usar um conhecimento que é só meu e vai ficar só para mim.
Você tem muito hoje no Gemini, no Notebook LM, por exemplo. Você começa a utilizar uma IA com outra. Por exemplo, eu uso o Grok, depois eu uso o Gemini, porque um é bom de fazer. Eu não preciso fazer o prompt com todos os pontos, mas eu posso dizer todos os elementos que tem e pedir, faz um prompt, elabora um prompt baseado em IA com isso. E a gente começou a dar um refinamento nisso. Então, a gente tem que utilizar, não estritamente para a resposta final, e esse é o problema. Mas a gente tem que entender qual é a linguagem que cada modelo de IA aceita. E temos que ter conhecimento na hora de ler o que está sendo gerado. Cuidado! E olha, hoje você vai no Ministério Público Militar da Paraíba, o pessoal utiliza lá para corrigir português, porque ele funciona muito bem. Outros utilizam para gerar resumos. Outros, a gente vai e pode gerar no Gemini para trabalhar. Por exemplo, no PMI Infinity, que todos que são associados, filiados ao PMI têm acesso de graça, que é baseado no GPT-4, a gente utiliza, é muito bom para fazer um resumo, para fazer uma carta. A gente tratou sobre esses assuntos aqui, vamos lá, me gera rapidinho uma carta bem organizada, considerando isso, pronto. Eu quero em português, inglês, ele vai gerar. Traduções. Então ajuda bastante. É perfeito? Não. É cada vez melhor? Sim. E é isso que a gente tem que entender. Então, vamos lá, alucinar. Toda vez que ele não tiver algo muito novo, não foi tratado, ou o jeito que a gente perguntou não deu subsídios, ou contexto, então você tem que montar. Imagina você ter uma pessoa que é muito capaz, mas ele é generalista de muita coisa. Então ele pode achar que você está falando de neuroplasticidade, mas ele pode entender que é focado com o sistema nervoso e não obrigatoriamente com reconstituição de habilidade porque alguém sofreu um dano. Então, você tem que dizer mais ou menos o que você quer dizer. A sopa de letrinha tem que estar mais explicada. Você está falando de uma conversa anterior, peraí, ele tem memória? Uns guardam memória para trás, outros guardam tanta memória de outras conversas, você tem que dizer assim, não, eu quero pegar o modo anônimo. Porque senão ele vai se basear numa conversa que tem nada a ver com o assunto que eu estou tratando. Então, o que aconteceu, a gente tratou muito. Então, a gente tem a ética da autoria, a gente tem a ética de, será que nós podemos inserir esses dados aqui? A gente tem a questão de alucinação por falta de interpretação. Vários modelos, hoje, várias empresas, elas são muito boas para texto. Você vai pedir análise matemática, acabou, meu amigo. Tanto que você vai para uma pesquisa operacional e outras coisas que vai ser bem melhor, uma programação linear, vai ser bem melhor do que utilizar, por exemplo, a generativo para fazer análise. Tanto que ele não faz isso, ele gera um código. Esse código faz análise e gera. Você pode olhar que a maioria, quando vai trabalhar matemática, na realidade, eles são bons de gerar código. E ele gera um algoritmo, você torce que ele seja. E outra coisa, qual é o tamanho máximo? A pessoa bota um livro, vou botar aqui, todo o conhecimento do mundo, por favor. Agora rode. Calma, ele processa tantos tokens. Então, ou ele vai pular o início e o fim. Aí cada um tem uma sua regra. Vai pegar um pedacinho e vai te responder a partir dali. Provavelmente pode pular a parte que você queria que ele utilizasse. Então, ser um bom curador do que você vai utilizar, com base para ele entender e trabalhar, é importante. Saber dividir meu assunto. Não, eu vou fazer um mais reduzido, agora eu vou fazer cada um deles, mas eu coloco os pontos principais para ele saber que isso daqui tem que dar. Então, essa construção é interessante. E você não está sozinho, a própria IA pode te ajudar. Eu preciso elaborar um texto, tal. Elabore um prompt que considere tais. Aí ele vai te trazer o tom. Se você, não, mas precisa. Quem é que trabalha nisso? Pode ser trabalhar isso. Mas como eu diria melhor? Pergunta para a própria IA. Como é que eu escrevo para poder estar colocando um prompt ou elaboro um prompt? Então, essa interatividade, ela é importante. E tem uma hora que você tem que parar a interatividade, porque ela é doida. Porque ela começa a tentar te satisfazer. Tem modelos de IA que eram horríveis por isso. Eu estou tentando trazer vários pontos diferentes e acredita, imagina que você está no grupo e tudo isso acontece. Então, a gente tinha um grupo que era das pessoas que eram de GP, mas tinham menos vivência com IA. Tive a oportunidade de liderar esse grupo. Desse grupo nasceu a geração de sistema de prompt que auxiliou os outros grupos, que acabou gerando a base de um artigo que foi para a área de ética, que no de ética a gente trabalhou e gerou um método. E esse método nasceu por causa de todos os desafios que estavam em cada um, dizer, poxa, eu quero trabalhar, mas, caramba, eu não posso colocar os dados aqui. A dada é governamental, de acordo com a lei, eu não posso nem colocar em outro canto. Não é qualquer um que eu posso tratar, eu não posso nem conversar aqui em algumas coisas, eu posso trazer. Aí ele falou, sim, mas você não é baseado em norma, não é baseado em leis, não é baseado em informações livres. Tá, então constrói a partir daí. Se você não pode ter o dado, você pode saber que perguntas e que dados são importantes. A gente começou a entender que tinha que trabalhar com stakeholders, ou seja, os interessados,
Se uma pessoa da área financeira, talvez não vá se interessar pelo aspecto tecnológico, mas vai interessar o impacto na lucratividade, a tributação relacionada, o que é que vai impactar. Então, a gente começou a entender que tinha que criar respostas e perguntas baseadas no público. E sabe o que é muito gostoso dentro do núcleo? E aí, de fato, é importante? É saber que nós somos diferentes, nós temos competências e experiências diferentes, e todos juntos lá, cada um traz uma junção. Então, a gente trazia um assunto, aí o Erlon contribuía com o assunto, o Fabrício com outro ponto e outra perspectiva. Eu acho que falta a gente falar, Vitor, eu acho que a gente poderia fechar aqui com o Erlon para comentar um pouquinho rapidamente dos dados, para eles depois irem para uma nova pergunta. O que é que você acha? O Vitor E aí, deu uma saidinha, certo? mas Ele tinha Erlon, Eu combinado consigo. comigo. Desculpa, irmão. fala, Ele tinha Fabrício. combinado comigo já essa tratativa por conta do tempo, mas vamos priorizar o tempo, né? Na próxima Bora lá. pergunta eu introduzo tecnicamente como é que se gerencia essa questão da ética, certo? E para dar dicas para o time aí, tá? Mas vamos seguir o rito aqui por conta do tempo. Então, pronto. Então, o ponto só para... Gente, olha, as vagas estão abertas, quem for filiado, quem não for pode se filiar, tá? Dá tempo. É rapidinho, você consegue rapidinho ser filiado. Se for estudante, é baratinho. E se for profissional, vale muito a pena. Pelo menos isso eu sou estudante de doutorado, eu sou profissional por causa de uma série de coisas. Então, Só. Desculpa, Manda, pode Fabrício. passar. Não, Não, eu só não, o ia. resumo é Eu esse. achei que você Eu tinha tentei concluído, eu dar... ia iniciar a próxima pergunta. Pronto. Eu só queria dar esse histórico geral, essa historinha, para vocês entenderem quão diverso é. E ética não é somente o uso, o emprego, entender, mas muitas vezes é até onde eu posso ir, até onde eu devo ir, ou melhor, já que eu não posso ir, e aí vem a inteligência. O que eu posso fazer, o que eu posso utilizar, e desse o que posso utilizar e o que eu posso fazer, vem a questão, eu consigo compreender, ou eu tenho pares para me ajudar a entender se aquilo dali está sendo dito está correto? Então, são esses pontos que eu queria reforçar. Sem dúvida. Fabrício, manda E ver. uma coisa muito bacana, Roberto, que você explicou, e realmente foi muito legal, essa linha evolutiva, né? Olha, peraí, você tinha uma tribo que se encarregou de refinar um prompt, e a partir do conhecimento e do que foi empregado nesse prompt, isso distribuiu para as outras tribos e ajudou elas no desenvolvimento desses artigos. E aí a gente entrou na questão ética, e essa questão ética fez com que outras tribos reavaliassem, peraí, da maneira que a gente está explorando esse tema, a gente precisa ter um cuidado diferente, porque senão a gente vai incorrer em algum problema de ética e etc. Então foi muito bacana. Mas a gente falou desses exemplos e eu acho que a cabeça de todo mundo bom, eu sou um gerente de projeto, inteligência artificial está acontecendo. Existem, obviamente, pessoas aqui nessa audiência que já devem estar anos-luz na frente e já conseguiu fazer aquela integração total com as tarefas do dia a dia, mas certamente tem pessoas que estão querendo dar um pontapé inicial. Olha, eu sou um gestor de projetos, faço gerenciamento de projetos, estou envolvido com projetos, como que eu consigo usar a inteligência artificial para me ajudar? E aí eu queria fazer essa pergunta para o Erlon e para a Lídia, que seria que habilidades que esses gestores de projetos, as pessoas envolvidas com gestão e gerenciamento de projetos, elas precisam. Porque, no fim das contas, ler e estudar sobre IA, isso vai nos ajudar no aspecto, né? Mas existem um conjunto de skills e habilidades que a gente vai precisar de desenvolver. E aí, então, quais são essas habilidades que os gestores de projetos precisam, né, nessa era que a gente está vivendo? E aí só dá uma palhinha de como que a gente no Núcleo tem apoiado o desenvolvimento dessas habilidades, vamos dizer assim. Erlon, quer começar?
Na hora. Gente, quando o Roberto fala de engenharia de prompt, certa maneira como você deve digitar, né, o que você pergunta, acho que essa primeira skill tem que ser lapidada, tem que ser trabalhada, certo? Engenharia de prompt não é só você ir na internet, pega aquele Ctrl+C, Ctrl+V, e não é só você perguntar para a própria inteligência artificial como que ela espera que você digite algo para ela responder, certo? Eu vou citar aqui um exemplo. Eu tenho uma transportadora no grupo, certo? A gente criou um agente inteligente para dar todo dia um resumo de faturamento da empresa. Por mais que você digitasse uma engenharia de prompt, a palavra faturamento não era uma palavra treinada pela LLM que a gente está usando. É um apelido, como diz aqui no bom e velho brasileiro, bom e velho cearês, né? E aí a engenharia de prompt trata-se disso. Às vezes a gente fala de alucinações da IA, mas como o Vitor pontuou anteriormente, a gente tem que refinar o método disso. Então, uma recomendação que eu vou dar, tá, para vocês. Eu vou botar aqui primeiro a minha ótica. Eu estou num degrau que eu posso fazer isso, eu tenho oportunidade de fazer isso. A empresa que eu trabalho, né, e o meu crachá me dá uma oportunidade de fazer isso, né? É de destravar as ferramentas de IA generativa e de LLMs para a organização. Então, hoje, lá no Grupo Atlântica, certo? Quando um mecânico chega para perguntar alguma coisa sobre um problema técnico que tem dentro da ordem de serviço dele, certo? Ele pode entrar via Microsoft Teams, tem um agente inteligente para ele, para tirar a dúvida dele. Ó, o problema é esse, a marca do caminhão é essa, me retorna aí um provável problema. E ele vai ler os documentos, tudo dentro da normalidade. Esse agente inteligente não sai para a internet não entra, esses dados não vazam e nem vem atrás de outros dados, tudo fechadinho dentro do compliance. Quando eu falo de engenharia de prompt, eu estou falando disso, de afinar, certo? E de deixar redondinho. Tirando essa parte de pensar como programador, pensar como coordenador de inovação, vou tirar aqui o crachá e vou sentar na cadeira do usuário. Você imagina você, engenheiro civil, com aquela planilha de Excel maravilhosa, tentando ter um insight, certo? Por onde começar? Certo? Eu faço uma brincadeira muito legal, que eu dou um treinamento de literação de IA, né? Antes de eu liberar a IA generativa, eu tenho que dar um treinamento nos setores, né? E aí um determinado setor lá fez uma brincadeira que tem uma gestão à vista. Eu bati uma foto com o celular, botei no GPT-5 e disse, procure incongruências aqui na gestão à vista. E de maneira muito rápida, com visão computacional, ele identificou que estava faltando alguns dados. Ó, você está dizendo que tem 3 veículos aqui, num total de 10. Cadê os 7 veículos? Não é verdade, não está no gestão à vista, está em outro painel, etc. E tal. O que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Experimentação sem confiança cega. Então, a primeira skill que você, ao usar uma inteligência artificial, é experimentar de coração aberto, sem confiança cega. Por quê? Porque dependendo de como ele foi treinado, ou dependendo de como você está perguntando, ele vai responder o que convém a ele, não o que convém a ti. Então, por exemplo, quando eu estou mapeando riscos de um projeto e me preparando para uma reunião de brainstorming, de levantamento de riscos, eu já chego com alguns riscos pré-levantados, eu pergunto a IA generativa. Mas eu acrescento elementos, que vai uma dica, elementos culturais, elementos de nós não fazermos as boas práticas em determinada disciplina. A gente colocando esses elementos no prompt, ele não vai pegar a boa prática e me sugerir a boa prática. Ele vai sugerir outras saídas da cartilha de gestão que existe na memória dele, que se adequam para resolver o problema ou mitigar aquele caso. Então, é como eu digo, engenharia de prompt é isso, vocês usem, mas usem achando que ele não vai ser 100% resolver sua vida. Aqui no grupo de estudos, a gente teve uma oportunidade muito bacana, foi um laboratório. Tínhamos a oportunidade de aprender e tínhamos a oportunidade de errar bastante, até a gente chegar no nível desse tipo de propriedade, de estar falando. Então, a gente ficou aqui com o núcleo foi dividido em frentes. Uma das frentes que eu peguei foi de gestão de riscos.
E aí cada pessoa pegou um projeto, botou na planilha de mapeamento de risco, onde você dava a probabilidade, o impacto, etc. E nós fomos melhorando os prompts em cada IA generativa e obtendo insights, e a partir daqueles insights fazendo um plano de ação. Existiram situações, né, que de bate-pronto já foi resolvido. Isso significa que o nível de maturidade do teu projeto estava muito baixo, porque uma obviedade foi falada lá pela IA e foi acatada. Existiram situações que só foram refinadas através de uma mudança de contexto. Isso foi um nível de maturidade, foram 3, 4, 5 encontros até a gente chegar nesse consenso. Então, é essa a dica que eu dou, tá, gente? Em relação ao uso da IA generativa, quando você está gerenciando ou atuando em um projeto ou atuando em uma tarefa, tá? Usem, subam, procurem refinar, não fiquem satisfeitos com a primeira resposta. Um prompt muito legal é: me mostre o que eu não estou vendo. Me mostre o que um auditor perceberia e eu não lhe perguntei. Sabe? Esse tipo de provocação que elimina aquele viés de confirmação muito natural da IA generativa, é muito bacana vocês testarem, tá? Fica essa dica, tá bom? Lídia? Perfeito. Sim. Aí, assim, até complementando agora, então, o que o Erlon falou, tem uma outra questão que, quando eu penso, assim, né, em habilidades do gerente de projetos quando se fala de IA, eu penso em duas vertentes. A gente tem o uso da IA dentro do gerenciamento de projetos, como copiloto, como ferramenta, e a gente tem também a dificuldade, o desafio do gerente de projetos em projetos de IA, que também são novidade. Ao mesmo tempo que a gente usa a IA como ferramenta, a gente também pode pegar projetos que estão oferecendo a IA como solução. Lá dentro da UFG, lá no CEA, eu também tenho atuado com gerenciamento de projetos de pesquisa em IA, então estou vendo assim o como que é diferente de projetos mais tradicionais, projetos igual eu acostumado projetos da construção civil. Quando a gente vai para software já muda um pouco, muda bastante, mas quando a gente vai para IA, eu sinto que essa mudança é ainda maior. E aí tem algumas questões que eu acho que tem que ficar muito claras para a gente, enquanto gerente de projeto. Acho que assim, a primeira coisa é que não dá para a gente ser especialista em IA para poder gerenciar um projeto de IA, não tem jeito. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma certa alfabetização em IA, igual o Erlon falou, que faz com o pessoal esse letramento em IA, entender o básico, entender, assim, o que a IA representa, quais são as vertentes dela, o que ela pode, o que ela não consegue fazer também, quais são as limitações dela. Por que eu falo isso? Porque tem outra questão importantíssima que é expectativa dos stakeholders. Quando a gente está falando de IA, os olhos dos clientes, do usuário, ele brilha, assim, parecendo que, nossa, a IA vai salvar tudo. E aí, muitas vezes, o que eu estou vendo nos projetos que eu estou participando na hora que a gente vai, às vezes, implementar alguma coisa bacana de IA, a gente trava naquilo que eu falei que é o que vem antes, que são os dados. Então, às vezes, a empresa não tem nem maturidade de dados, ela não tem maturidade de tecnologia e ela quer porque quer alguma coisa de IA. Então, a gente, enquanto gerente de projeto, enquanto, assim, detentor desse grande projeto, desse produto que vai ser criado, a gente precisa entender onde que está a limitação do que a gente vai poder fazer. E aí eu acho também que hoje, mais do que nunca, o gerente de projeto ele tem que estar com a soft skill dele assim, muito afiada. Porque a gente está entrando numa era de que a IA trouxe muitas facilidades para a gente e vai continuar trazendo. Mas ela também está trazendo muita superficialidade em muitas coisas, principalmente em análises, em itens que têm que ser muito bem pensados, que têm que ser muito bem criticados. E muitas vezes uma IA generativa vai lá atrás alguma coisa que a uma primeira olhada está tudo bem, mas não tem profundidade, né? Não tem conteúdo de verdade. Então, nós, enquanto gerentes de projetos, a gente tem que estar com essa parte de senso crítico muito aprofundado, a parte de comunicação também com a equipe, com os stakeholders, e a parte de liderança, que é algo que tem que ser nato, né, ao gerente de projetos. Acho que mais do que nunca a gente está sendo desafiado com isso. É uma grande oportunidade, até relacionando aí com a enquete que a gente teve, eu acho que é uma oportunidade incrível, mas também é uma ameaça para aquele gerente de projetos que não quer mudar, aquele gerente que não quer usar a IA como sua parceira.
aí sim é uma ameaça, se não é só oportunidade. E aí até assim, agora puxando assim, né, enquanto participante do núcleo, eu acho que tem sido muito interessante, assim, tem me ajudado muito, enquanto gestora que usa IA e gestora de projetos de IA, tem sido muito bom fazer essa troca com com os demais colegas. Aqui nós temos aqui outros 4 representantes também que fazem parte do núcleo, mas assim, são inúmeras outras pessoas que cada um com a sua expertise, com a sua área de atuação, o seu nível de conhecimento em IA, a gente vai se complementando e tem sido assim, acho que quase 6 meses já de núcleo, que para mim está sendo muito bom, está sendo fantástico. Então, convido aí todo mundo, aí o link que o Victor mandou aí, as vagas são boas. É isso. Eu vi um comentário que eu tô sem vídeo. Primeiro, só confirmando se meu vídeo tá ok. Eu tive um problema de internet. Tá ok. Eu tô com a ideia seguinte: 10 minutos para perguntas que porventura aparecer no chat e a gente poder conseguir responder elas, e mais 5 minutos só para um breve encerramento que eu vou passar para cada um dos convidados aqui hoje, para eles falarem por 1 minuto fazendo o desfecho. Eu quero iniciar com uma pergunta que o João Afonso colocou aqui no chat. Com a inteligência artificial automatizando parte das atividades operacionais, quais competências estratégicas se tornam essenciais para o gerente de projeto do futuro? Quem sentir a vontade responda. Eu quero só aproveitar e fazer um início de resposta para essa, por estar muito afim com a área que eu trabalho. Eu estava, por coincidência, discutindo esse tema com meu chefe desde sexta-feira e a gente tem tido teve uma discussão de 2 horas na sexta, tivemos uma outra hoje. A gente está pensando em criar 3 cargos novos no nosso time, no time que provê solução tecnológica para os megaprojetos que a gente presta serviço. E um deles é o analista de negócio, traduzindo, né? Analista de negócio com inteligência artificial. Porque eu, por exemplo, minha função é soluções digitais como analista de negócio. A competência tem mudado tanto, porque quando a gente é um analista de negócio, a gente busca uma solução. Uma pessoa com a competência de inteligência artificial, ela vai buscar o problema. Por quê? Hoje é muito mais fácil, hoje a gente está muito mais empoderado a redesenhar o workflow, o fluxo de processos de uma organização e tirando ali vários nós que antes dependia de pessoas. E não é que a gente está falando de reduzir a quantidade de pessoas dos times, é de dar atribuições mais competentes ao intelecto de cada um. Tudo aquilo que é muito repetitivo, que antes uma RPA, que é uma automatização de processo robotizado, não conseguia entrar com facilidade. Hoje, esse analista de negócio que tem uma competência específica, ele consegue entrar ali, ver esse problema e diminuir o tempo de serviço, o tempo de um processamento de alguma informação, seja indo para casos específicos, uma entrada de nota fiscal no sistema de pagamento, seja para uma entrada de informação atualizada de um cronograma de obras. E no mega projeto, eu estou falando de um cronograma que tem 200.000 linhas de atividades, porque são 3 contratos de gerenciamento de risco dentro de um projeto de 6, 7 bilhões de dólares, que está só no time de gestão de projetos com mais de 100 pessoas. Fora todo o time das gerenciadoras, dos consultores, dos subcontratados, dos consultores externos. Então é muito complexo, às vezes, trazer informação no tempo certo. E essa entrada de pequenas automações, de entender de RPA, de entender de estruturação de fluxo de processo. Não estou nem falando de usar a inteligência artificial, entender de fluxo de processo para você poder prover uma solução. De você entender como falar com a máquina, né? A gente começou a webinar falando como inteligência artificial como um copiloto do gerente de projeto. Então é o tempo todo falando o seguinte: quem continua dirigindo
toda a questão de o que a gente quer é o gerente de projeto. Só que ele tem agora um auxiliar, ele tem na prateleira de competências dele, na livraria de competências dele, uma inteligência muito extrapolada por conta da inteligência artificial. Só que ele tem que saber falar propriamente com a máquina. Eu dei essa breve introdução, na verdade, breve nada. Se alguém quiser complementar ela, e aí a gente pula para a próxima pergunta. Deixa eu só fazer uma coisinha rapidinho. Para quem não. O conceito de copiloto, ele é o seguinte: é que nem um copiloto que está no carro, você está fazendo uma viagem. Então ele vai te. Você está andando fazendo alguma coisa e diz: olha, tem esse mapa, tem essa oportunidade. Então, você pode ter isso, você tem uma questão do ajudante, você tem um do supervisor. Então, assim, é entender onde é que você está utilizando. O copiloto, você está executando, está percebendo. E é isso que hoje os copilots da vida, os copilotos fazem. Vou puxar esse gancho aqui e trazer um ponto, tá, Vitor? É a questão do man the middle ou diminuição de interrupções. Existem, quando você vai falar atendimento de primeiro nível, quando tem um ponto, todo mundo deve vivenciar isso, às vezes, no aplicativo de banco, alguma coisa, tal. Agora eu vou passar para o ser humano. Então, você tem uns ganhos de produtividade de resposta até uma certa etapa, que muitas vezes era automação e agora está tendo, e a generativa, mas já se fazia com automação básica, com perguntas e respostas mais ou menos pré-definidas, que você conseguir aproveitar. Então, assim, você tem ganho de produtividade, você tem ganho de acesso, vai caminhando. É só para contribuir, entendeu? O copiloto é aquele que está te ajudando enquanto você está andando, mas se você não andar, ele não vai fazer nada. Ele é responsivo e colabora. Então, é saber qual tipo de IA você está trabalhando. Se ela atua, se ela está chamando alguém, lembrando, se é facilitar a comunicação, ou é diminuir suas interrupções. Por exemplo, onde a gente trabalha, o foco nosso, além de estar fazendo trabalho, de otimizar ações, seleção de pessoal, escalonamento, uma coisa principal para a gente é diminuir as interrupções dos nossos supervisores e gerentes. Porque ele trata uma primeira camada rápida, se ela não responder, caminha em frente. Pronto. Excelente. Movendo para a próxima pergunta aqui do Bruno. E, Bruno, se para facilitar a resposta, coloca rápido no chat qual que é a sua área de atuação ou função que facilita dar um direcionamento. Mas o Bruno perguntou aqui, que informou que ele ainda sente meio perdido, né, de como que ele utiliza a inteligência artificial para a execução das atividades profissionais dele, para gerenciamento de projeto, e que ele escuta muito falar sobre inteligência artificial, mas como que ele consegue realmente, de forma efetiva e eficiente, introduzir isso na rotina dele. Quem quer puxar essa? Eu consigo dar uma complementada também. Posso puxar. Bruno, tem uma coisa bem legal que quando a gente começou o núcleo que a gente falava bastante, assim, que era aqui não tem ninguém especialista, ou se tiver, a gente vai... A intenção nossa é nivelar todo mundo. E para esse núcleo, uma das coisas mais importantes que tem é curiosidade, né? A gente tem um movimento acontecendo e a gente precisa ser curioso. E esse curioso ler a respeito e testar, e treinar, e começar a se familiarizar, né? Por exemplo, eu hoje trabalho em alguns processos de automação de processos empresariais voltado para a parte de engenharia de data centers. E, assim, eu diria que hoje grande parte do trabalho, para não falar 100%, eu vou falar 99%, 99% do meu trabalho, as skills que eu utilizo hoje, eu desenvolvi nos últimos 9 ou 10 meses, talvez. Então, a gente estava falando, quando a Lídia Werlon comentou sobre dados, toda essa parte de banco de dados, manipulação de dados, como que eu acesso, como que eu utilizo, como que eu transformo, como que eu faço carregamento, isso tudo foi algo que, na minha vida, gerenciando projetos de construção, eu não tinha muito conhecimento e experiência com isso. Mas, cara, com inteligência artificial hoje você consegue chegar a níveis absurdos, assim, porque você desenvolve ali um plano de estudo e uma rota e você consegue evoluir. Então, assim, tentando direcionar, eu sei que parece que é um pouco genérico e óbvio, né? E é aquela coisa assim, mas isso aí alguém já me falou.
eu continuo acreditando que um dos melhores caminhos para que você consiga enxergar onde iniciar, como começar e como trazer isso para o meu dia a dia, invariavelmente passa por estudo, teste, treinamentos, testar novamente, validar. Tem um livro, recomendação, que ele é de um professor de Stanford, ele é da cadeira de IA em Stanford, que ele chama Jeremy Utley. Eu posso colocar no chat aqui, e o livro dele chama Ideaton. Ideia Flow, desculpa. E uma coisa que ele fala muito sobre, a partir do momento que você está começando a ter contato com inteligência artificial, e aí eu olho para o meu trabalho, eu olho para a minha vida, onde que eu consigo encaixar esse negócio? Tem muita gente que pensa assim, eu trabalho com isso, então eu vou tentar automatizar isso. Mas todo mundo tem alguma coisa do seu trabalho ou da sua vida, uma tarefa que você não gosta de fazer. E essa deveria ser a primeira que você deveria ter um olhar diferente sobre como que eu consigo usar a inteligência artificial para me ajudar ou a me livrar ou a melhorar ou automatizar, de repente, aquela tarefa. Então, assim, eu sei que parece um pouco genérico, mas eu continuo bem firme nisso, que ler, estudar e testar, e está num núcleo que tem pessoas que já estão aplicando esse tipo de coisa, acho que é sensacional. Acho que é o caminho. Você queria complementar, Lídia? A Lídia queria complementar. Eu ia falar que, acho que de uma forma prática, mas assim, acabou que você falou tudo completinho já, mas meio que eu já ia falar. Mas acho que de uma forma muito prática é assim, no meu dia a dia, como é que eu implemento? Como é que eu consigo sair do não usar para começar a usar? É identificar aquilo que você faz que demanda muito seu tempo, que não é muito estratégico, mas que tem que ser feito. Principalmente questões assim, às vezes documentais, no sentido assim, tem que seguir um template específico, tem que ser alguma coisa que tem que seguir uma série de regras que você consegue explicar isso para um sistema de IA, isso é ótimo de ser feito. Lembrando que tem toda a questão de ética por trás que a gente tem que respeitar. E outra questão também é quando a gente está travado. Muitas vezes a gente precisa fazer um brainstorm, por exemplo, de riscos, e aí a gente não consegue sair do lugar. A IA generativa é excelente para ajudar a gente a pelo menos sair do lugar, a sair da inércia. Ela não vai ser perfeita, ela não vai ser completa, não vai ser a pilota, ela vai ser a copilota, ela vai te ajudar a sair. Aí você pega aquilo ali e vai afinando, vai afunilando para poder chegar no seu produto final em si. Só isso mesmo. Erlon, puxa a próxima pergunta. Eu te marquei ali no chat. Da Adriana Amaral. A Adriana Amaral perguntou como Eu acho que, na usar verdade, desculpa, acho que o Erlon, na verdade, ia responder a do Leandro, não? Não, a do Leandro é uma pergunta de 1 milhão que a gente vai deixar por último. a Beleza. pergunta do Desculpa. milhão, a pergunta do Estraguei. Leandro. A Adriana fala aqui, tá? Como usar IA sem comprometer a privacidade e segurança da informação durante análise de risco. Acho que é muita exposição. Perfeitamente, Adriana. Falando sobre aquele temazinho, né, que chama-se IA responsável, né? Eu sou da área da tecnologia, no final das contas, a gente é coordenador de TI, né? E tem muito gerente de TI que não libera IA generativa na empresa, né? Essas abertas, etc., porque o risco é muito grande. Existem frameworks, tá, Adriana? Padrões de mercado. Era bacana se tu se identificasse com a tua área, para mim saber se tu era da engenharia, da área da tecnologia, mas existem padrões, normas de mercado que, se a empresa aderir a isso, não vai impedir a inovação, porque o principal desafio das organizações é inovar. Então, a primeira coisa é pensar em exploração e inovação, é de toda importância. Agora, tudo tem que se analisar o impacto, e esse impacto tem que estar documentado. Existe um conceito desses frameworks chamado do Red Team, né, que é o time que vai pensar tudo que pode dar errado institucionalmente. Isso tem que vir de cima para baixo, isso tem que ter o compliance do teu jurídico, isso tem que ter um apanhado de uma estrutura
da arquitetura organizacional para poder viabilizar isso. São cuidados. Quanto mais você documentar, mais fácil será você mapear isso tudo. Feito isso, a segunda coisa que você tem que fazer é definir quais são os usos pretendidos. Para que você quer usar IA generativa dentro da sua organização? E esses usos pretendidos têm que estar mapeados, têm que estar acordados, têm que estar assinados pelo funcionário, né, como um termo, né, de responsabilidade, e isso, inclusive, né, com aval do jurídico e do RH. Outra coisa, você tem que criar uma lista de partes interessadas, identificando os benefícios e os danos. Tudo isso, certo? Tem que estar mapeado no impacto adverso e as mitigações preliminares. Isso é um framework padrão. O Google tem esse framework, o Microsoft tem esse framework, isso tudo vem do Estado americano e da União Europeia, que ajuda a nortear. A LGPD, ela tem o governo brasileiro, o Roberto até me ajuda de cabeça, que ele sabe isso muito bem, acho que tem um mês que regulamentou isso. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar isso, colocar na organização, pegar o aval. Segundo, as pessoas vão usar a IA generativa do domínio da organização. Eu não posso estar com a minha conta pessoal da IA generativa subindo planilha de balanço e pedindo para ele fechar a minha DRE, ver se a minha conciliação bancária está batendo ou não está batendo com a minha conta de R$100 no ChatGPT. Eu não posso fazer isso. Inclusive, a pessoa sabe que não pode fazer isso quando ela assina um documento na governança da empresa que indica isso. Tudo isso é o quê? É literação, é treinamento. A empresa tem que olhar com a IA como um parceiro estratégico. Existem frameworks para isso, tá? Eu aconselho. Beleza? Eu espero ter respondido a pergunta. Excelente. Enquanto você vai buscando a pergunta de milhão aí no chat, para a gente encerrar, Erlon, eu vou fazer só um merchan da gente do Núcleo. Esse é a primeira vez que a gente está conversando em um canal aberto, né? Conversando com pessoas externas ao Núcleo. É a primeira de muitas, a gente quer cada vez mais fazer isso. Eu acho que enriquece até para os temas que a gente vem escrevendo. Temos hoje 6 artigos escritos. Esses artigos, eles foram escritos, revisados, foi submetida a publicação nele dentro do próprio ecossistema do PMI, e a gente está aguardando a liberação da publicação. Esses artigos, eles foram escritos, a versão final desses artigos, ele está em inglês, por conta de poder abranger não somente a comunidade nacional, mas uma outra comunidade, se tratando de PMI, por ser uma instituição global. Mas a partir do momento que ele tiver publicado, a gente gera conteúdo em rede social, em LinkedIn, em podcast, seja qual for o conteúdo, falando os artigos na nossa língua nativa, falando em português, falando dentro dos nossos canais de comunicação, seja o próprio PMI Goiás e a área de influência dele, seja o PMI Ceará e a área de influência dele, e quem sabe, vislumbrando uma projeção, outros capítulos possam vir a se juntar ao núcleo e a gente consiga ter cada vez mais, tá cada vez mais à frente de estar realmente ativamente colocando, olha, essa ferramenta, a gente entendeu que essa ferramenta está atendendo muito bem esse nicho, ou uma solução que foi discutida internamente e trouxe uma resposta imediata, está aqui o artigo de como é que foi feito o passo a passo para poder ser replicado em outras organizações do setor. Então, a gente vai amadurecendo cada vez mais. Precisamos de braço, precisamos de pessoas interessadas. Eu vi uma pergunta aqui no chat, eu me perdi onde que ela está, perguntando o que precisa. Nesse primeiro momento, a gente não está buscando uma pessoa que tenha uma formação específica, a gente não está buscando uma pessoa que tenha conhecimento na área de inteligência artificial, mas como requisito, essa pessoa ela precisa ter a força de vontade de aprender, ela precisa ter aquela curiosidade ativa. Se ela tiver já aplicando de alguma forma, é interessante, mas não é mandatório. E ser membro filiada, a pessoa tem que ser membro filiado não só da instituição, não só do PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projeto, instituição global, mas também filiada a um dos 2 capítulos, por enquanto são 2, que está mantendo o núcleo.
mais para frente, se tiver outros capítulos, poderia ser filiado de um dos outros capítulos. Por enquanto, PMI Goiás, a gente tem 6 vagas abertas. PMI Ceará, também outras 6 vagas abertas. Hoje, o núcleo está com 16 pessoas, então a gente está aumentando bastante a quantidade de pessoas nele, e a gente pede que a pessoa tenha de horas voluntárias para dedicar para doar como voluntário, de 4 a 6 horas semanais. A gente tem 2 encontros semanais. Um encontro é com o núcleo como um todo, para poder trazer conhecimento do que está sendo discutido numa especificidade para o contexto geral do núcleo e para alguns alinhamentos estratégicos, e outro dentro da própria tribo, e fora isso, as demais horas é de estudo, de conhecimento mesmo. Vitor, Assim, só um quando a gente... complemento, tá? Claro. Desculpa. Não, pode seguir. Eu não queria te interromper. E quando eu uso o termo tribo, é porque para cada temática a gente tem uma subdivisão, onde que tem um time restrito de pessoas, seja 3, 4, 5 pessoas, discutindo aquela temática específica. Seja ela ética e governança no mundo de concepção e gestão de projetos, seja ela para seleção e periodização de portfólios, seja ela para gerenciamento de risco, que foi iniciada a facilitação com o Erlon, e o Erlon passou o bastão para a Lídia para continuar, e o Erlon vai estar aí o tempo todo com a gente, e daqui a pouco ele está com outra temática debaixo do braço dele de novo. É só porque esse semestre ele está pedindo para estar mais como um colaborador, contribuinte, do que estando ali no batalhão de frente. E a gente tem outras temáticas para serem abertas, além da do Roberto. Fora isso, 8h35, 9h35. A gente começou 5 minutos atrasados. Eu acho que se todos vocês quiserem fazer de 30 a 1 minuto o encerramento, aí a gente conclui. Erlon? Aliás, vou deixar o Erlon por último. Eu vou deixar você por último, Erlon. Tá Conta bom. da pergunta. Fabrício? Fazer em ordem alfabética. Bom, acho que a gente tentou. Acho que se a gente fosse falar de todas as coisas excelentes que acontecem desde que a gente começou o núcleo, eu acho que esse webinar aqui ele ia noite adentro, né? E que de fato é. E uma das coisas, Vitor, que você estava comentando, que eu comentei que ia complementar, era o senso de comunidade que a gente tem muito forte, né? A gente faz uma análise das pessoas, do nível das pessoas, e a nossa intenção é que a gente cresça todo mundo junto. Não é interessante que a gente tenha alguém que é super mega especialista com outra pessoa que está ali tentando ter um primeiro contato, porque isso gera uma desproporcionalidade muito grande. Então, a nossa intenção é sempre evoluir em forma de comunidade. E a gente é uma troca de conhecimento absurda, gente, absurda. Então, assim, eu, de verdade, sou apaixonado por tudo que a gente faz, pela nossa família ali, né? O nosso núcleo, a gente faz muita troca de conhecimento. E deixo aqui para vocês, acho que a gente teve algumas perguntas sobre como começar, como aplicar, inclusive a pergunta que Peraí que eu me perdi aqui. Bruno fez, e só depois que eu vi que ele é do setor de energético, né, de energia solar e eólica, e foi super legal, Bruno, porque a gente discutiu aplicações de IA com pessoas do setor de energia eólica. E foi muito bacana. Se eu não me engano, Roberto, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, falava sobre paradas estratégicas de usinas eólicas, foi muito bacana. Então, assim, gente, eu acho que é uma excelente oportunidade. Para mim, é uma oportunidade de evolução e crescimento, mas também de devolver para o PMI, que os últimos 10 anos eu tenho sido membro ativo voluntário. Então é isso, sejam bem-vindos, se interem, tem muita coisa ainda por acontecer e vamos em frente que tem oportunidade para todos aqui. Muito obrigado. Lídia? Bom,
Acho que o Fabrício falou tudo. Acho que o grupo ele é muito bom porque convida a gente a não só viver o gerenciamento de projetos com IA, mas a compartilhar com os pares sobre isso, sobre esse tema que é muito importante e, assim, é uma coisa muito nova. Então, apesar da IA já existir há um bom tempo, estourou muito recentemente. Então, muitas vezes, o gerente de projetos, ele está ali, vivendo aquilo ali pela primeira vez, não tem com quem compartilhar, não tem outras experiências para poder ajudar. Então, quando a gente encontra um grupo que tá todo mundo ali vivendo praticamente a mesma coisa, só que em endereços diferentes, a gente consegue trocar muita figurinha e dá muito certo. Acho que a gente tem colhido frutos muito bons e tem boas perspectivas aí para o futuro. E aí, acho que é mais um convite de novo aí para quem quiser participar, não só participar, mas também acompanhar, às vezes não está no momento, mas acompanhar também o que a gente tem feito, o que a gente está fazendo. A gente teve esse webinar aqui hoje, que eu acho que foi muito bacana, foi, assim, eu gostei muito. E acho que em próximas oportunidades aí também, acho que vale muito a pena ficar acompanhando de perto. Obrigada. Roberto? Ok, aproveitando o gancho do Fabrício, se a gente teve um dos artigos, inclusive, a gente teve duas pessoas trabalhando, acabou gerando um artigo, e a grande desafio eu não posso pegar os dados e colocar numa IA para poder rodar, porque são dados críticos da empresa. E a outra pergunta é, como é que eu faço? E aí teve toda a questão de criar um método, ele teve foi trabalhado a visualização, um membro da equipe, a gente foi trabalhando qual é o melhor prompt, como é que é a estrutura para poder fazer as perguntas. Olha, se o stakeholder for da área de manutenção, e se para o financeiro, for operações, o que é importante? Quais são os indicadores importantes para cada um deles, para a gente fazer o acompanhamento e gestão de projetos e gerar as negociações? Como é que é a estrutura de comunicação? Então, em vez da gente trabalhar e colocar os dados que havia risco a gente criou utilizou IA para criar as métricas, o sistema de análise, quais são as boas práticas que poderiam ser incorporadas, como tratar diferentes tipos de stakeholders. E aí foi o perfil do stakeholder, às vezes um diretor, às vezes um gerente, às vezes um grupo, às vezes um setor, o que é que está importando mais. Colocar, porque eram dados não críticos, que não iria impactar no negócio da empresa nisso daí, e trouxe métricas e boas práticas externas para reforçar como ia ser feito. E aí utilizou o CIA nesse caminho. Inclusive, você viu, por exemplo, a gente teve membro. Esse próprio trabalho serviu para virar um TCC de pós-graduação. A pessoa aproveitou durante o percurso, teve uma pancada de troca com muita gente e ajudou para fazer o seu TCC. Maravilha! Então, assim, são publicações, inclusive, essas que são além do núcleo, né? Não são dessas 6, já são outras que vão nascendo e vão nucleando. Para fechar aqui, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: vale a pena. Eu sei que a gente tem. A nossa alegria é ter menos vaga do que ter gente interessado, do lado dizer que está valendo a pena e mais gente quer vir. Mas, do outro lado, o nosso maior interesse é conseguir estruturar novas lideranças para que novas vagas sejam criadas. E isso foi o que aconteceu aqui. O caso da Lídia é um caso corretíssimo. Ela entrou como membro, eu entrei como membro, virei liderança aqui, mas o caso da Lídia, eu quero bater o centro bem público e bem aberto, que ela se manifestou, o Erlon recebeu uma missão muito séria para seguir dentro do nosso capítulo, eu herdei uma parte da atividade, ele queria me dar outra, eu disse, meu Deus, como é que eu faço? Também é limitação de tempo. E a Lídia, ela manifestou a liderança na cooperação, no trabalho que já fazia internamente, e aí uma conversa interna disse, está pronta, segue. E é isso que a gente quer no núcleo, a gente quer aumentar a quantidade de grupos, aumentar a quantidade de lideranças, expandir as fronteiras para podermos colaborar na gestão de projetos. Para essas angústias que aparecem, poxa, eu estou nessa área, mas eu não sei, tá? Opa, maravilha, oportunidade. Talvez um vá trabalhar só guia. Por exemplo, vou pegar aqui o caso que a Mariana colocou. Primeiro cargo da área de gerenciamento de projetos, vim da engenharia civil, é um grande desafio. Legal, desafio e oportunidade. Será que a gente tem como utilizar a IA para gerar guias de boas práticas, baseados nos princípios do PMI e outros exemplos, e gerar ferramentas disso,
para que a pessoa que levaria 6 meses para se afeiçoar, afeiçoe em 2, afeiçoe em 3. Então, são questões essas dentro que a gente tem trabalhado. E o núcleo se adapta. A tribo que eu assumi não existia quando ele foi concebido. Não ia ter o assunto. Mas a gente viu que tinha uma oportunidade, uma necessidade lá dentro, em consenso, e ela se tornou para exatamente aqueles que precisavam começar o início das ferramentas. E o pessoal desenvolveu bem. Nós estamos falando de empresa de grande porte, que tinha gente que sabia de gestão de projetos, mas não estava afeiçoado e aí transformou. E mais coisas estão vindo, e mais trabalhos estão vindo. Então, é muito importante, eu estou passando isso daqui para vocês, compartilhando, para dizer o seguinte, vale muito a pena, mas é o ser PMI. O PMI, se vocês olharem, você tem desde um head muito alto que está controlando carteira de bilhões, ou que seja, ou grandes, tal, e você tem gente que está lá no início. Quando a gente está lá dentro discutindo, a gente só quer saber uma coisa, como a gente constrói junto boas práticas para facilitar e melhorar a vida de quem está na área de gestão de projetos, porque nós da gestão de projetos estamos responsáveis em áreas que são afins nós ou outras, mas para transformar a sociedade. Então, nosso bom trabalho auxilia terceiro setor, auxilia governos, auxilia empresas, auxilia o setor do setor de saúde. Por exemplo, eu estou na área do setor de saúde. O nosso trabalho acelera uma empresa para ser mais competitiva, para aumentar a viabilidade da vida útil de equipamentos da área de imagem médica. E outra que eu já trabalhei também no percurso, na área de defesa, robótica. Então, esse é o sensacional. E o núcleo, ele é sensacional de querer formar gente. Então, assim, minha maior alegria é na hora que eu for entregar meu bastão, na posição que eu estou, para seguir para outra experiência. E o PMI dá isso, o voluntariado do PMI. Nesse caso, aqui é um benefício para os filiados. Mas dá tempo, certo? Uma vai até dia 20 a inscrição, outra até dia 22. Ceará está até 22 e aqui está até 20. Então, venham, concorram, sejam membros, quem não for. E quem for, concorra, pelo amor de Deus. Esteja no radar. Quanto mais interesse tem, mais a gente vai estar trabalhando que já está dentro para gerar novas oportunidades. Por isso que nasceram 12 novas vagas num grupo que estava com 16. E é isso. Legal. Fala, Sensacional, time. Roberto. Gente, primeiro agradecer a participação aí que vocês estiveram aqui escutando um pouquinho da gente, mas vou responder as 2 perguntas do milhão, tá? Vou começar pela mais difícil. Erlon, a certificação de inteligência artificial do PMI, vale a pena fazer? Tanto a certificação do PMI como qualquer outra certificação, eu sempre insisto, ela sempre é válida. Por quê? Porque o que não vale não é o certificado, o que vale é o aprendizado. A curadoria dessa certificação do PMI são 3 cursos maravilhosos que você acha no mercado sendo comercializado e vendido. Você sendo filiado é gratuito. São 3 cursos de primeira linha. O que você vai ganhar ao final dessa certificação? Você vai ter um conhecimento, você vai estar em um outro patamar. Esse outro patamar é o que vai lhe colocar como diferencial no mercado. Não é o selo em si. O selo é para testar que você, de fato, entende isso. Você não está só falando. Você tem um certificado para isso. Então, eu aconselho, mas aconselho demais a fazer. Perfeito? Primeira pergunta respondida. Segunda pergunta eu vou até ler aqui. Cadê? Pergunta do milhão. Enfim, é aqui o seguinte: existe algum projeto de inteligência artificial, não é isso? Para diminuir custos ou aumentar lucros, né? Essa é a luta do CEO, né, da OpenAI, né? Essa é a luta dele. Trazendo na mesa, tá, gente? Pessoalmente, como coordenador de projetos e inovações, eu tenho 3 projetos desses na mesa como inexequíveis lá. Por quê? Não é a inteligência artificial que faz você reduzir custo. A inteligência artificial pode lhe apontar um caminho, mas você precisa do ser humano, você precisa do gestor fazendo o trabalho de feijão com arroz que ele precisa fazer para reduzir custo. Ele precisa estar em pé no pátio, ele precisa mapear processo, ele precisa otimizar processo. Então, é uma ampla questão que a inteligência artificial sozinha vai carecer de parâmetros demais para isso, a menos que você tenha um orçamento de 4 a 6 milhões de reais para tentar construir algo para isso.
né? Eu não sei se é o caso, eu não sei se o custo vai valer o benefício, mas entendam, se o beabá não está sendo feito e você sentir que o gerente funcional, que é o gerente logístico, o gerente da fábrica, ou o gerente administrativo financeiro, está querendo delargar algo que um analista, que um gerente sabe muito mais fazer do que qualquer inteligência artificial e não faz, está querendo delargar algum projeto, coloque isso como um projeto inexequível. Torça o nariz e diga, meu amigo, o que você já faz aqui de excelente, que a gente pode plugar a inteligência artificial e dar um salto agora de gestão. Aí sim. Mas resolver problema que é para gerente estar resolvendo e ele quer achar que a inteligência artificial vai resolver, não entre nesse barco, porque o problema aí é gente, não é IA. Vendas também, certo? Como é que eu otimizo minha venda? Vamos falar de dados, né? Todo vendedor que está na rua conversando com o cliente, ele tem dados que não estão fazendo parte dos parâmetros ou da base de dados da organização. Antes de investir em um projeto de inteligência artificial, crie um canal para que o vendedor possa ser sincero, possa ser honesto, possa falar a realidade da rua e você obter insights em relação a isso. Aí sim, você pluga uma inteligência artificial, ou melhor ainda, um analista de negócios, um analista comercial, um coordenador, acessando esses dados com a cultura de empreendedorismo, uma cultura de respeito aberta, você não precisa gastar centenas de milhares de reais em um projeto de IA e você consegue performar. Lembrem-se, IA é um aliado, é um complemento e não um substituto. Quando eu digo substituto, significa que eu posso fazer uma coisa, não quero fazer, vou entregar para a IA fazer. Meu amigo, automação é uma coisa, substituição é outra. Esse é meu recado. Meu nome é Erlon Souza, sou graduado em desenvolvimento de software, sou especialista em dados, especialista em gestão de projetos e seu humilde servo. Grande abraço, time. Grande abraço a todos, gente. Estou encerrando aqui. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente até agora. Terão próximos. Muito obrigado. Até a próxima. Gente, obrigada. Valeu, gente. Valeu. Um abraço. Até a próxima.